Era pra ser uma história assustadora, e não foi nem mesmo muito boa. Era o tipo de coisa que um pai diz pra um filho pra ter certeza de que ele estará em casa antes de escurecer, ou algo que o irmão mais velho usaria pra assustar a irmã mais nova. Eu deveria saber, porque eu era aquela irmã mais nova. Eu era aquela garota assustada com uma história boba de monstro. Mas como aprendi, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção, e muito mais devastadora. Aconteceu pela primeira vez quando eu tinha 9 anos. Meu irmão mais velho e eu estávamos andando na rua depois de um dia na piscina. A gente vivia numa cidadezinha pequena, em uma época em que as coisas genuinamente pareciam estar seguras. Mesmo assim, meus pais não eram totalmente negligentes com relação à supervisão. Por exemplo, eu ainda não tinha permissão para caminhar até a piscina sozinha, mas com o Fernando, o meu irmão, tava ok, porque ele tinha uns 14 anos. Eu acho que eles pensavam que o meu irmão era velho o suficiente para ser considerado responsável. Sabendo o que eu sei agora, eu não tenho certeza se algum lugar é seguro, seja lá com qual companhia. A gente estava caminhando por uma rua deserta, a gente estava perto de casa. Eu sabia que muitas pessoas mais velhas moravam naquela área, então eu não achei que era tão estranho que não houvessem carros passando pela rua ou crianças brincando por ali. Já estava quase escurecendo e os adultos provavelmente estavam festejando durante a noite, jantando fora, vendo TV, ou pelo menos é o que eu presumia que os adultos faziam. Por alguma razão, o bairro parecia vazio e as luzes da rua já estavam acesas. Fernando estava assobiando uma melodia desafinada e eu estava me sentindo ótima. Eu adorava nadar e tinha sido um dia bem divertido. Tudo parecia totalmente normal, até que passamos por baixo de uma das luzes da rua e ela desligou no mesmo instante. Fernando e eu erguemos os olhos surpresos com a coincidência. Então ele parou de andar, se virou pra mim com um sorriso malicioso no rosto que eu odiava, porque eu conhecia meu irmão. Eu sabia que isso significava que ele ia tentar mexer comigo de alguma forma. Já te contei a história do sequestrador da luz? Ele perguntou. Não, eu disse cortando. Vamos pra casa. Eles dizem. O Fernando continuou com aquele sorriso malicioso no rosto. Dizem que o sequestrador da luz é um grande monstro com asas. Como um morcego gigante. Dizem que ele pode ver no escuro e pode sugar as luzes ao seu redor. Quando ele vê sua presa, ele solta um assobio estridente. Então, quando você está perdido no escuro, ele desce e agarra você. Fernando gritou a última parte enquanto pulava com as mãos estendidas como garras. Apesar de saber o que estava por vir, eu ainda pulei um pouco assustada. Então é claro que eu fiquei brava. Para com isso, eu disse pra gente ir pra casa. Ele revirou os olhos. Tá bem, vamos. E cedeu. A gente continuou caminhando. E mais uma vez, assim que passamos pela luz do poste, a luz piscou e morreu. Honestamente, era uma coisa idiota, mas eu tava começando a ficar paranoica de verdade. Quer dizer, essa história era claramente uma que o Fernando tinha acabado de inventar naquela cabeça doida dele. Mas era uma coincidência tão estranha. Então eu ouvi o apito. Parecia que vinha de longe. Mas era o meu irmão, obviamente era o Fernando. Tinha que ser. Eu me perguntei como ele era capaz de fazer o som de assobio, como se viesse de alguma outra parte, de cima de nós. Para com isso, eu falei pra ele. Você não pode me assustar de novo. Ele se virou pra mim e eu pude ver a preocupação no seu rosto. Isso não fui eu. Eu não sei. Parte de mim ainda presumia que era o Fernando brincando comigo, mas a expressão dele parecia estranha de alguma forma. Vamos! Ele disse de repente e agarrou a minha mão. Ele começou a me puxar e eu deixei que ele me levasse. Nós corremos juntos pela rua. E todos os postes iam se apagando com a nossa passagem, deixando o bairro mais escuro e mais sinistro do que antes. Outro apito soou, mais alto agora. E o que foi pior é que dessa vez eu pude ver o rosto do meu irmão. Não tinha sido ele. Ele realmente não tinha assobiado. Agora eu não tenho certeza se acreditava que havia mesmo um monstro voador atrás de nós, mas alguém estava lá fora, na escuridão. Talvez um sequestrador, um assassino em série, quem sabe? Corre, disse o Fernando, e foi o que a gente fez. A gente correu junto e eu mal conseguia acompanhar com as minhas perninhas curtas. Mais e mais as luzes iam se apagando sobre nós. As casas não ofereciam nenhum tipo de alívio. Todas pareciam estranhamente desoladas e vazias. Como que isso era possível? Embora eu estivesse suando, eu me sentia
fria e úmida. Meu irmão e eu finalmente dobramos a esquina e lá estava a nossa casa. Quando a gente passou pelo próximo poste, dessa vez a lâmpada explodiu. Eu soltei um grito assustado quando os cacos de vidro caíram sobre a gente. E mesmo assim continuamos a correr. A gente jogou os braços para cima, tentando proteger a cabeça do jeito mais básico. Minha respiração estava cada vez mais pesada e eu sentia aquela pontada do lado da barriga. Mas o terror absoluto me mantinha em movimento. Corre! Corre! Era a única coisa que eu pensava. Finalmente estávamos empurrando a porta da frente de casa, escancarando a porta. Assim que entramos, o Fernando bateu a porta com toda a força atrás de nós. Ele fez questão de trancar. Ele usou a fechadura principal e a secundária. Ele também estava suando e sem fôlego. Parecia mais assustado do que eu jamais tinha visto. Eu inventei! Ele disse desesperadamente. Ele me olhou bem nos olhos. Irmã, eu juro, eu pensei que eu tinha inventado. Eu não sabia o que pensar. Claro que o meu irmão estava brincando comigo, mas agora ele estava com tanto medo quanto eu. O Fernando não poderia ter assobiado enquanto eu estava olhando diretamente para ele. E ele não podia fazer as luzes da rua se apagarem. E certamente ele não poderia fazer uma das lâmpadas explodir. Nossa mãe desceu as escadas. Ela brigou porque a gente tinha batido a porta com força e a nossa irmã mais nova estava dormindo. E então ela pareceu notar o pânico nas nossas caras. Vocês estão bem? Ela perguntou. A gente se olhou. O que a gente podia dizer para ela? Que o monstro imaginário do Fernando tinha acabado de caçar a gente? Que a gente estava ficando doido. No final, meu irmão e eu demos de ombro. A gente tentou despistar, parecer despreocupado. Nada, mãe, tá tudo bem. O Fernando falou enquanto ia pro quarto dele. Mais tarde, naquela noite, bem depois da gente jantar, eu fui no quarto do meu irmão. Ele tava na cama, olhando fixamente pro teto. Ele nem olhou pra mim quando eu entrei. O que você acha que foi? Eu perguntei pra ele. Eu realmente queria saber o que ele achava que era aquilo. Eu queria que ele surgisse com alguma explicação, ou apenas reconhecesse o horror de tudo aquilo comigo. Ou talvez que ele só reconhecesse que também estava apavorado, mas ele me lançou um olhar bravo. Não foi nada. Quê? Alguma coisa? Eu tentei argumentar, mas ele interrompeu. Não foi nada. E a gente nunca mais vai falar sobre isso, tá bom? Vai pra cama. Eu saí do quarto dele muito magoada. Eu tava confusa e com medo. Fazia anos que eu não tinha medo do escuro, mas naquela noite eu dormi com a luz do meu quarto acesa. Em algum momento do meu estado grogue, eu pensei que tinha ouvido o apito de novo, de algum lugar do lado de fora da minha janela. Na manhã seguinte, quando amanheceu, eu comecei a me sentir um pouco melhor. O Fernando tava de mau humor. A gente nunca mais falou sobre isso. O resto daquele mês foi um borrão. Embora eu tivesse alguns pesadelos ainda. Mas eu realmente comecei a sentir que eu estava exagerando. Talvez tivesse ocorrido algum tipo de defeito elétrico, alguma pane. Talvez o apito fosse alguém passeando com um cachorro, não sei. Meu irmão tentou o seu melhor para agir como se nada tivesse acontecido. Mas eu notei que algumas coisas o delatavam. Sempre que a gente saía, ele era muito pontual e responsável para voltar antes de escurecer para casa. E ele começou a pedir carona para a mãe para ir para os lugares mais próximos. Pro bem da nossa sanidade, a gente nunca mais falou sobre aquilo. E parece que de alguma forma a memória se perdeu com o tempo, assim como meu irmão queria. 5 anos depois, o Fernando tinha ido para a faculdade e agora eu era a irmã mais velha da casa. Nossos pais trabalhavam pra caramba e eles tinham os horários mais estranhos. Na maioria dos sábados, era só eu e minha irmã, a Lara. A gente se dava super bem, embora ela só tivesse 6 anos. Eu passava muito tempo cuidando dela, fazendo comida, ajudando com o dever e ainda fazendo os meus próprios deveres. Às vezes parecia demais. Eu tinha acabado de começar o ensino médio e houveram tantas vezes que eu queria sair com os meus amigos, mas eu não podia, porque eu estava cuidando dela. Não parecia justo. Mas eu realmente não conseguia reclamar com os meus pais. Eu sabia que a gente estava tendo problema com dinheiro, principalmente para ajudar nas mensalidades da faculdade do Fernando. E eles chegavam tão cansados em casa que eu simplesmente engolia a reclamação. Eu amava muito os meus pais. Eu também sentia que eu estava pagando a dívida por todos os anos que o Fernando cuidou de mim. Mas naquele sábado em particular, eu estava tendo um dia péssimo. A minha melhor amiga tinha reunido um grupo de meninas pra gente ir pra um lago. A mãe dela ia levar todo mundo de carro e a gente ia passar o dia inteiro nadando. Mesmo que a minha amiga tivesse dito que eu podia levar a Lara, eu sabia que não ia ser divertido porque eu ia passar a maior parte do tempo vigiando a menina e ficando só na parte rasa. E mesmo assim ela ia ficar entediada e chorar. Então eu ia ter que pedir pra mãe da minha amiga, desculpa, o nome da minha amiga é Ana. Eu ia ter que pedir pra mãe da Ana me levar em casa com a Lara. Então meus amigos iam ficar chateados comigo
comigo porque eles também teriam que voltar, porque a mãe da Ana não ia deixar todo mundo sem supervisão. Quer dizer, eu ia acabar com o dia de todo mundo. Eu disse pra Ana que eu não ia. E passei a maior parte da minha manhã de mau humor e irritada pra caramba. A Lara também não ajudou muito. Ela chorou porque o cereal dela tinha acabado. Depois ela chorou porque ela teve que comer mingau de aveia no café da manhã. Então fez barulho com os brinquedos enquanto eu tava tentando fazer um dever. Ela não me deu um segundo de paz. Quando ela finalmente perguntou se a gente podia ir no parque à tarde, eu imaginei que a gente podia. Eu não queria mais ficar confinada em casa. A gente tava enlouquecendo uma a outra. O parque era um dos lugares favoritos da Lara. Eu me sentei em um dos bancos do parque para ler um livro. Enquanto isso, ela brincava. Ela parecia que tinha feito amizade com um casal de irmãos. Os três passaram a tarde jogando joguinhos que eles mesmos criavam. O sol estava começando a se pôr. A gente tinha chegado no parque no meio da tarde. E eu não estava lembrando que eu tinha ajustado o meu relógio pro horário de verão. Eu tirei meus olhos do livro para ver que as duas crianças que estavam brincando com a Lara estavam sendo chamadas pela mãe. Ela acenou para eles. Mas ela não estava muito incomodada por eles irem embora. Ela tinha o objetivo de enfrentar as barras. Sabe aquele brinquedo que são várias barrinhas que você tem que atravessar de um lado pro outro? Esse era o seu maior desafio. A Lara nunca tinha sido capaz de alcançar o outro lado da barra. Pra eu ser bem justa, eu também nunca tinha conseguido. Não na idade dela. E tinham várias barras. E ela geralmente caía antes das 2 ou 3 restantes. Eu fiquei observando ela tentar algumas vezes, mas já tava na hora de ir pra casa. Lara, tudo bem, vamos pra casa. Eu falei pra ela. Ainda não. Eu vou conseguir dessa vez. Ela disse determinada. As luzes do parquinho acenderam, como se lembrando a gente de que tava ficando tarde. Beleza, mais uma vez, eu disse. E aí a gente vai embora, tá? Tá ficando tarde, já passou da hora de você comer. Tá bom. Ela concordou e correu pras barras. Dessa vez ela perdeu o controle faltando uma barra. Ela gritou de frustração quando caiu no chão. Antes que eu pudesse a impedir, ela já tava correndo pra uma outra tentativa. Lara, eu gritei pra ela. Chega! Não, ela de repente estava toda brava. Eu tinha sido legal o suficiente pra levá-la no parque, mesmo depois de várias birras, mesmo quando eu tava perdendo o tempo com os meus amigos. Por que ela não podia vir enquanto eu pedia? A Lara agarrou a primeira barra, depois a próxima e a próxima. Acho que os braços dela estavam cansados, porque dessa vez ela só conseguiu chegar até a metade. E aí ela caiu na areia macia. Ela tentou correr outra vez pras barras, mas aí eu agarrei o braço dela. Me deixa aí, ela gritou. Mas eu agarrei ela com tanta força que ela não conseguia se mover. Eu tava realmente feliz por aquele parque tá deserto, porque provavelmente eu tava sendo severa demais e alguém ia me repreender, nem que seja com um olhar. Eu pensei no meu irmão de repente. De todas as brigas que a gente teve enquanto eu crescia, não era muito diferente dessa. E por alguma razão, aquela história boba e assustadora surgiu na minha cabeça. Já não me assustava como antes. E nos anos que se seguiram, eu me convenci de que as coisas que aconteceram naquela noite tinham sido criadas na minha imaginação infantil. Minha irmã estava chorando agora. Grandes lágrimas de crocodilo. E aí a minha paciência se esgotou. Lara, você não tem medo que o sequestrador da luz te pegue? A Lara fungou. Sua curiosidade era maior do que a necessidade de fazer drama. O que é isso? Ela perguntou. O sequestrador é um monstro. Eu disse pra ela. Tem asas grandes como asas de morcego, mas é ainda maior do que eu. Seus olhos brilham e quando ele vê algo que quer comer, ele assobia assim. Eu demonstrei um assobio estridente. Ele rouba toda a luz da rua. E quando você está perdido, ele desce e te agarra com as garras. O rosto da Lara se contraiu de raiva. Isso não é de verdade. Você não pode me contar mentira. Pode ser de verdade, eu falei. Como que você saberia? Ela olhou para os seus pezinhos. Porque não é. Ela não parecia totalmente convencida com a história. Mas eu comecei a me sentir mal de ter contado. Vamos para casa, por favor. Tá ficando tarde, eu tô com frio. Eu disse para ela. E era verdade. Enquanto a Lara tava de jaqueta, eu tava de shorts e manga curta. Tá bom, ela disse. E estendeu a sua mãozinha pra segurar a minha. E eu sorri pra ela, me desculpando. A nossa casa ficava apenas a alguns quarteirões do parque. Atravessamos a rua juntas. E assim que pisamos na calçada, foi quando eu ouvi um apito ao vento. A Lara ouviu também. Nós duas nos olhamos. E olhamos ao redor. O que é isso? A Lara perguntou nervosa. Não havia mais ninguém na rua. Eu escondi meu arrepio. Por motivos que eu não conseguia explicar, eu senti como se tivesse cometido um erro terrível. Lara, vamos. Eu disse da maneira mais tranquila, sem deixar transparecer o tamanho do medo que eu já estava sentindo. A gente correu pela calçada e quando chegamos a um poste, quase como se eu já soubesse o que estava por vir, a luz cintilou em cima de nós. De repente, as memórias daquela noite estavam vivas de novo. Eu estava correndo com meu irmão. A escuridão nos pressionando. Algo nos perseguindo. Como
Eu tinha esquecido. Bem, eu não sei como, mas eu me lembrei naquele momento. Eu puxei a Lara pela mão. Corre, disse pra ela. E ela fez isso sem questionar, com terror naquele rostinho pequeno. Corremos e as luzes começaram a se apagar quando passávamos por elas, como eu já sabia que aconteceria. Primeiro foram apenas as lâmpadas da rua, mas depois todas as luzes das casas se apagaram também. Até o semáforo apagou completamente. Ouvi o apito de novo. E depois outra coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Parecia o bater de asas gigantes. Eu me virei para olhar por cima dos ombros, mesmo enquanto continuava me movendo. O que vi fez meu sangue gelar. Algo estava pairando no ar. Estava escuro demais para eu conseguir entender qualquer detalhe, e eu não pude olhar por muito tempo, mas eu sei o que eu vi. 2 olhos de cor laranja, gigantes, como os de uma coruja, mas eram muito maiores do que qualquer coruja que eu pudesse imaginar. O contorno parecia vagamente humano, mas contorcido, monstruoso. Eu não sei, não parecia de verdade. E tinha asas. Eu tava com muito medo de gritar. Em vez disso, eu usei toda a minha força para agarrar a Lara e puxá-la pro meu colo. Eu agarrei enquanto eu corria, mesmo quando ela gritava diretamente no meu ouvido. Eu sabia pelo medo na voz dela que ela também tinha visto. Na verdade, ela estava olhando na direção da coisa. E era muito possível que ela estivesse olhando bem na cara daquilo, mesmo enquanto eu tentava nos afastar. Eu considerei correr em direção das casas, mas todas elas pareciam sinistras e sem luz. E eu tava com muito medo de parar, nem que fosse por um instante, mesmo que fosse muito rápido. Eu não podia permitir que aquela coisa nos alcançasse. Em vez disso, eu fui direto para nossa casa. Afinal, tinha funcionado da última vez. Eu comecei a correr no meio da rua, perto de um cruzamento. A Lara não era uma criança grande, mas eu tinha que lutar para manter o ritmo segurando o peso dela. O apito soou de novo, diretamente em cima da gente. O som daquelas asas batendo estava cada vez mais alto. Parecia como se fosse trovões no meu ouvido. Uma rajada de ar me atingiu e eu senti algo afiado arranhar as minhas costas. Eu pulei para frente em um esforço para fugir e o carro veio do nada. 2 faróis gigantes vindo na nossa direção. Eu nunca tive certeza se o som estridente veio dos freios do carro ou de outra coisa. Virei meu corpo sem jeito quando o carro fez o impacto. Eu gritei. A Lara gritou. E tudo ficou misturado. Uma dor enorme passou por mim e eu fui jogada no chão. Eu estava vagamente ciente de que a Lara havia sido jogado para fora do meu alcance. Lara, por favor, fica bem. Eu pensei antes da minha cabeça bater no chão e eu perder completamente a consciência. Quando eu acordei algum tempo depois, meu primeiro pensamento foi: as luzes estão de volta. Que bom. Embora eu não pudesse dizer o porquê, mas as luzes realmente estavam de volta. Luzes vermelhas e azuis piscando. Uma voz trêmula de homem. Havia alguma coisa no chão, policial. Eu tô dizendo, tava atrás das 2 meninas. O impacto me apagou logo em seguida, mas eu juro, eu vi olhos laranjas. Olhos de um demônio. Uma segunda voz, áspera, respondeu. Quanto que o senhor bebeu essa noite? Eu não bebi nada. Eu tava sendo erguida numa maca. 2 paramédicos pairavam sobre mim. Ei, ela tá acordada, chamou um deles. Graças a Deus. Lara, eu murmurei. Onde tá minha irmã? O paramédico olhou pra mim com preocupação. Sua irmã? Você foi atropelada por um carro, querida. Você deve estar confusa. Sua irmã não tá aqui com você. Eu tentei me sentar, mas eu tava amarrada por algum cinto. Mas ela tava aqui. Nós 2 fomos atingidas. Onde tá minha irmã? O pânico na minha voz pareceu convencer o paramédico. Ele acenou para um policial e explicou a situação. Ela disse que a irmã tava com ela e que as 2 foram atropeladas. Isso, eu disse em afirmação. Onde que ela tá? Ela só tem 6 anos. Os olhos do policial se fixaram em mim. Ele tava preocupado. Qual é o seu nome, querida? E qual é o nome da sua irmã? Meu nome é Júlia. O nome da minha irmã é Lara. O policial e o paramédico se olharam. O motorista disse que também viu 2 garotas antes do acidente. Mas a gente não encontrou. Ele fez uma pausa e olhou nos meus olhos por um momento. E então, imediatamente, ele ligou o rádio. Eu ouvi tudo o que ele disse, convocando uma busca pela região, dizendo que todos precisavam procurar uma garotinha de 6 anos, possivelmente ferida. Ela se chamava Lara. Eu senti o peso dessas palavras no meu estômago. A dor no meu corpo não era nada. Nada comparado com a náusea e o medo. E as palavras, onde tá a Lara? Ficavam tocando na minha cabeça sem parar. Eu fechei os olhos. Tava tentando me lembrar tudo o que tinha acontecido durante o acidente. A Lara tava nos meus braços. O carro veio do nada. 2 faróis.
Foi então que outra memória tomou conta de mim. A imagem dos 2 faróis que tornaram-se 2 olhos laranjas, brilhando no escuro. A percepção me atingiu enquanto eu estava sendo carregada pela ambulância. Quanto tempo se passou entre o acidente de carro e a chegada da ajuda? Quanto tempo? A Lara e eu ficamos na rua, feridas e desprotegidas. Naquele momento, eu sabia o que éramos, o que a Lara tinha sido. Uma presa fácil.